Amém. Eu passo a palavra para o Dimas para trazer a mensagem, a palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Eu saúdo os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Alguns dias, há 2 semanas, nós ministramos sobre prioridade. Se você não ouviu, ouça o porquê darmos a prioridade ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E hoje nós vamos falar sobre uma revelação maravilhosa no Novo Testamento. Preparando esse texto, eu pesquisei no Google e eu fiz a seguinte pergunta para o Google: qual o acontecimento mais importante da humanidade? Você pode pesquisar no Google depois. Ele vai te dar inúmeros, vários acontecimentos, desde o fogo, a criação da roda, da escrita, e vem indo e vem indo. Aí eu parei e falei, mas o Google está equivocado. Tudo isso aí acaba. O maior acontecimento da história foi quando o Verbo se fez carne. Glória a Deus. Quando Deus se tornou homem e pisou na terra e andou como nós, com os homens. Este é o maior acontecimento de toda a história. Não há nada semelhante a isso. Nada, nada. Porque Deus, quando andava com Adão no Éden, a Bíblia fala que ele é espírito, então ele pairava ao lado de Adão. Mas quando ele se manifestou como homem, foi o maior acontecimento, onde ele pisou na terra e sentiu toda a fraqueza do pecado do homem. Lucas 2, nós vamos falar sobre Simeão hoje. Vou fazer uma introdução aqui em Lucas 2, verso 25. Se vocês quiserem ficar atento aqui no telão, o Luiz vai mostrando. Nós vamos usar alguns textos nesta noite, para a gente passar o nosso raciocínio aqui da mensagem que Deus tem para nos falar. A palavra do Senhor diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Louvado seja Deus. Então, para nós entendermos o que aconteceu aqui com Simeão, nós vamos fazer um passeio aí dentro da palavra de Deus, para chegarmos nesse texto novamente. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para o Messias. Toda a Bíblia, do livro de Gênesis até o Apocalipse, todos os livros, todos os profetas, tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. E a Bíblia diz que, no livro de Romanos, que a natureza geme. Por causa do pecado ocorrido lá atrás no Éden. Toda a natureza sofre. O pecado atinge tudo que é vivo, todo ser vivo passa a pagar de uma certa forma o preço da desobediência do homem. Os profetas anunciavam a vinda de um Messias que era libertador. Ele ia libertar o povo de Israel, mas a libertação que eles esperavam era pela espada. E uma pergunta eu até fiz para minha prima. Eu disse para ela: você sabe dizer o porquê o Messias veio em carne?
fala, isso é fácil responder. Talvez seja fácil hoje, mas nos dias que antecederam Jesus, não era. Porque todos esperavam um Messias guerreiro da linhagem de Davi, de guerra, libertar pela força, pela espada. Tanto que alguns judeus até os dias de hoje não aceitam a vinda de Jesus, não acreditam, eles ainda esperam um Messias de guerra. O primeiro texto, se eu perguntasse para você qual que é o primeiro texto que vem à tua memória que fala sobre a vinda do Messias? E pesquisando, buscando o Senhor, ele está em Gênesis 3,15. E a palavra do Senhor diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a semente da mulher ia ferir a cabeça da serpente. Assim aconteceu. O filho de Maria, homem, destruiu todo o poder de Satanás. Ele esmagou a cabeça da serpente. Então percebe que o plano de salvação, o plano de amor do Criador nasceu no momento em que a criatura desobedeceu, no momento em que ela pecou. Existem várias linhas de pensamentos sobre Caim e Abel, sobre os sacrifícios deles. Mas é interessante que o sacrifício de Abel não era um sacrifício bonito. Se você estivesse para escolher entre duas ofertas ao Senhor, em uma você ia encontrar flores, frutas, algo bonito, uma aparência bonita. No outro você ia encontrar um animal talvez sem a cabeça, com o seu sangue aspergido. Humanamente falando, talvez escolheríamos o mais bonito, mas Deus se agradou na oferta por causa do pecado. O pecado gera morte. Então quando Abel ofereceu o sacrifício, o primeiro sacrifício, talvez ele entendeu, pela graça de Deus, que havia necessidade de sacrificar por causa do pecado dos seus pais. Mas Caim não tinha essa interpretação. No livro de Isaías 7, versículo 14, diz assim: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará o seu nome Emanuel. Então Isaías está dizendo que o filho de uma virgem seria chamado Emanuel, e nós sabemos que Emanuel é Deus conosco, é a sua graça, é a sua presença entre nós. Isso foi dito, escrito por Isaías há 700 anos antes do nascimento do Messias. No livro de Jeremias, a palavra do Senhor diz, Jeremias 33:15: naqueles dias, naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Percebam que essa vida que Jeremias está narrando, já entramos até no juízo e na justiça, porque a palavra de Deus fala que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
No livro de Zacarias, o profeta diz, Zacarias 9:9: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, e pobre, e montado numa jumenta, e sobre um jumento, filho de uma jumenta. Esse é um texto que poucos pregadores hoje da teoria da prosperidade pregam, porque o Messias que havia de vir era um Messias que ia trazer um reino espiritual. Se o objetivo fosse arrecadar dinheiro, Jesus era milionário, mas ele veio para trazer o quê? Uma mudança de vida, uma proposta para o homem de salvação. Palavras que muitas vezes resumem todo o Velho Testamento: em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Os mandamentos ele reduziu em 2 e abrangeu toda a lei. Toda a lei. E quando você ama alguém, você não pratica nada de ruim para ela. Quando você ama, você perdoa. E quando você ama a Deus acima de todas as coisas, tudo que acontece, você acredita que está sob o domínio e a direção do Senhor Jesus. Isaías também escreveu o sofrimento do Messias. Isaías 53 diz assim: era desprezado e abandonado pelos homens. Aqui achei lindo esse texto. Eu já preguei esse texto algumas vezes, mas o desprezado pelos homens, ele não está falando da humanidade que está lá no boteco lá fora, que não se interessa em cultuar ao Senhor. Ele foi desprezado por aqueles a quem andou com ele. No momento das dores, todos saíram fora. Todos. Então Isaías já profetizou isso há 700 anos antes. Era desprezado. Por quem ele foi desprezado? Por aqueles a quem ele poderia ser recebido com glória, aqueles que tinham conhecimento da lei, aqueles que sabiam das Escrituras. Ele foi desprezado por esses, abandonado por aqueles que andou com ele nos 3 anos, homem de dores. As dores que Jesus sentiu por amor de nós são incalculáveis. Às vezes batemos o dedinho numa quina, é uma dor terrível. A Bíblia diz que sua carne foi dilacerada por amor de nós. E ele tinha todo o poder de estralar o dedo e falar: chega, para, basta. Mas suportou todas as dores por amor de Deus. Com esta ministração eu entendo mais e mais o porquê da prioridade ao Senhor. Porque Ele merece o melhor lugar, o melhor horário do domingo, o melhor horário do sábado, o melhor horário. Que você venha para o culto com a sua melhor roupa, que você venha com alegria, com a prioridade ao Senhor. Que você não venha no culto para: já fiquei livre essa semana, não preciso ir no culto mais. A prioridade ao Senhor, porque Ele pagou um preço caríssimo por nós. Homem de dores, e experimentando por nós sofrimentos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Quem escondeu o rosto? Quem eu não conheço? Pedro, não conheço, não sei quem é. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. O fizemos aqui, eu achei interessante que está contando conosco. Até hoje fazemos isso.
até hoje o desprezamos, até hoje não o valorizamos, até hoje não o colocamos no seu devido lugar, até hoje não honramos ao Senhor como Ele deve ser honrado, até hoje desprezamos. E eu sempre prego, irmãos, a palavra de Deus é pregada para a igreja, não é para o mundo, não é para o mundo. O mundo não tem peso de pecado. O mundo vive na consequência do pecado original, uma linhagem de Adão. Isso o mundo vive. O crente não. O crente vive salvo, mas estando muitas vezes em desobediência à palavra do Senhor. Essa palavra é para nós, é para mim, é para você, é para mim. Verso 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quem o feriu? O Pai. Ele pagou o preço para quem? Para o Pai. Deus maravilhoso. Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará, futuro, 700 anos antes. O governo de Deus se estabeleceu na terra no momento que o Espírito Santo tocou em Maria. O governo de Deus começou a ser estabelecido na terra. Então por isso que Isaías está dizendo aqui: o governo dele estará sobre os seus ombros. Houve um preço a ser pago. Vou falar algo assim muito pessoal, uma opinião minha, né? Isso, eu sempre friso o que a palavra de Deus fala. Eu falo que o altar, o pregador não tem que ter opinião, mas eu sou um comentário meu em particular. Eu não me alegro em filmes onde eles massacram Jesus. Eu não me alegro em ver um crucifixo com um Jesus pendurado, sangrando, e a pessoa exibindo ele no pescoço. Eu não me alegro com isso, porque foi a maior humilhação que o nosso Deus fez por nós. Eu me alegro em ver o túmulo vazio. Aquele teatrinho dos meninos aqui foi a coisa mais linda que eu vi na minha vida. O túmulo vazio. Esse eu me alegro. Esse eu me alegro. Eu me envergonho, me entristeço de ver, de rever, de ficar batendo na tecla do sofrimento do Senhor. Mas eu me alegro da ressurreição. A vitória não veio na morte, mas a vitória veio na ressurreição. Satanás foi destronado, não foi na morte, mas foi na ressurreição. Nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus. Estamos aqui por causa da ressurreição do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Até o nascimento de Jesus, o povo sacrificava animais para expiação dos pecados. Aí entramos em Mateus 1:23. Por que eu falei sobre até o tempo de Jesus? Porque os pecados, irmãos, o pecado é algo tão maldito que o povo vinha para o templo trazendo a oferta, uma pomba, uma ovelha, um animal. Os sacerdotes se corrompiam e roubavam a oferta que o povo trazia. Chega um ponto que não tinha mais como sacrificar, porque a corrupção estava dentro do templo. Tanto que tem uma passagem, Jesus derruba tudo.
Em Mateus 1,23 diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco. O que Isaías profetizou há 700 anos atrás, no Evangelho de Mateus, a mesma palavra. E chegando o grande dia, Lucas 1,30, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que teu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Por que ele não poderia ser chamado de Altíssimo? Porque era apedrejado, seria apedrejado. Então se deu o título aqui de Filho do Altíssimo. Eu admiro, eu fui católico muitos anos, eu admiro a maneira que o católico reconhece a posição de Maria. Admiro. Minha família é toda católica. Mas eu quero chamar a atenção num ponto. Maria carregou Jesus no ventre. Tem alguma diferença do Jesus que está dentro do meu coração, do seu coração? Tem alguma diferença? Então a postura de Maria, nós devemos nos assemelhar a ela, em postura. O ventre de Maria, ungido pelo Pai, e o coração do homem, com a presença do mesmo Espírito, o mesmo, sem mudar nada. A diferença disso tudo é que a Maria iniciou esse trabalho, esse processo, e deu a continuidade em mim e em você até os dias de hoje. 2000 anos depois, ainda carregamos no coração a mesma semente do ventre de Maria. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vão treinando, porque no céu a Bíblia diz que os anjos ficarão, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Nós temos que treinar aqui na terra, velho. Temos que treinar isso. E Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Não é um Davi guerreiro, mas é a linhagem. Eu pesquisei. Sabe quantas vezes o anjo falou com Maria? 2 vezes. E ela manteve firme a postura de mãe até o fim. Quando a Bíblia chama nós de crianças na fé, por quê? Nós queremos confirmação de bênção toda hora. Se você vem no culto e não sente, sabe, já parece que Deus está me abandonando, eu estou no deserto na prova. Não é isso que a Bíblia fala. A palavra de Deus não muda atrás. Nada que você faça ou deixe de fazer, Deus vai gostar mais ou menos da gente. Quando a unção entra no nosso coração, a graça entra, começamos a amadurecer na fé e a trabalhar para o reino. O que é trabalhar para o reino? É orar pelas pessoas, é evangelizar as pessoas. É quando você vê alguém triste, não é o acaso. Não existe acaso para o crente, irmãos.
O cristão não vive de acaso. Por acaso eu te encontrei. Não existe isso. Tudo que acontece na nossa vida, tudo é plano, é a bênção do Senhor. Já preguei isso inúmeras vezes. Seu filho está doente, ora por ele. Não melhorou, vai para o hospital. Talvez Deus quer você lá no hospital para evangelizar alguém. Nós não estamos blindados. Não estamos blindados. Deus nos usa a todo tempo. E se você não estiver disponível, Ele usa outra pessoa no teu lugar. Sempre foi assim. Se vocês não falarem, as pedras falarão. Maria, grávida de Jesus, vai à casa de sua prima Isabel, também grávida de João Batista. E por sinal, Isabel estéril, idade avançada, e Maria aproximadamente 16 ou 14, de 12 a 16 anos tinha Maria. Veja como Deus trabalha. Uma garota de 12 a 16, levando no ventre o que mulher nenhuma na época teve o prazer de levar. A sua prima, idade avançada, os meios normais impossíveis de ser mãe, o Senhor aprove que ela fosse mãe de um profeta, João Batista. E a Bíblia diz pela boca de Jesus: não houve profeta igual João Batista. Esses dias eu perguntei para um amigo: qual foi o maior profeta que você conhece? Ele falou um monte de nome. Eu falei: então, Jesus falou que foi João Batista. E aí? Lucas 1:41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel saudar a Maria, a criança saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O que dá para perceber aqui, irmão? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo e saudamos alguém, acontece a mesma coisa aqui com a gente. Não tem diferença. Não tem diferença. Uma vez eu falei com um rapaz, eu falei: eu não vejo milagre nenhum de Jesus. Eu falei: você não vê mesmo, porque os lugares que você frequenta não tem nem como Deus fazer milagre. Mas vai na igreja, vai cultuar o Senhor. Vou sair fora aqui do meu script um detalhe. Estávamos na FEBEM e eu contando um milagre para os irmãos lá na hora que a moça pega os nossos dados ali para entrar para a cela para ver os meninos. E eu contei o milagre que o cliente me contou. Deus trocou o coração dele. Deus trocou o coração dele. Glória a Deus. E ele me contou, depois da oração, são um pessoal que veio dos Estados Unidos para fazer um trabalho de cura nas igrejas evangélicas aqui. Ele conseguiu. E quando a pessoa sentou com ele, no segundo dia, ao invés dele chorar e se emocionar, quem se emocionou foi o pastor. Ele disse que o pastor ficou quase 1 hora de joelho, abraçado, segurando nas pernas dele e orando e chorando. Nisso os outros pastores vieram e não estavam entendendo, se enjoelharam ali e eles falaram para ele: olha, lá nos Estados Unidos Deus falou que ia trocar o coração de um brasileiro, e é você. Glória a Deus. E eu contando essa história, a gente, ela vai ouvir pelas redes sociais essa palavra. Ela falou: aonde está esse povo? Eu falei: está aqui, é nós. Se eu orar, acontece.
Quando a igreja ora, acontece. Quando a igreja crê, acontece. Glória a Deus. É assim que acontece. O milagre acompanharão aqueles que crê. Não são os mais bonitos, não são os mais altos, não são os que falam, os mudos. Os milagres acompanharão aqueles que crê. Glória a Deus. Eles vieram dos Estados Unidos para cá acreditando que o coração ia ser mudado de alguém. E nós temos que vir para a igreja crendo que a cura vai acontecer. O milagre vai acontecer. A sua família vai ser restituída. Glória a Deus. O seu filho vai voltar para a igreja. O seu marido vai voltar para a igreja. Crê. Se você não crê, não acontece. E os milagres acompanharão aqueles que creem, que acreditam. Louvado seja Deus. Marcos 2:1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Irmãos, pelo amor de Deus, o pessoal saiu de outro continente. Às vezes temos preguiça de sair da nossa casa para vir cultuar o Senhor. O pessoal vem de camelo, meses, dias. Amém, glória a Deus. O pessoal andou meses, dias, para adorar ao Senhor. E muitas vezes nós não damos a prioridade de um domingo, de uma sexta-feira. Eu perguntei, fiz uma pesquisa, como é que esses caras descobriram o Messias? Lá do Oriente. Foi quando Daniel ficou preso lá. Daniel plantou a fé naquele povo. E pelas estrelas eles vieram. Um sinal do Criador. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 2:25 diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Havia mais gente justa e temente em Israel, e tinha postura. Anás e Caifás era a referência. Se você buscasse em Israel, qual a referência de espiritualidade que nós temos aqui? É Anás e Caifás, os dois lá. A Bíblia cita Simeão uma vez. Havia um homem em Jerusalém, seu nome era Simeão, mas era um homem temente a Deus. O que é temer a Deus? É ter intimidade, dar prioridade. Isso é temer. E fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, o ungido de Deus, o Messias. Eu fico imaginando o sorriso desse homem quando ele avistou Maria, José e Jesus. Eles não vinham com crachá, irmãos. A multidão era grande, era um censo que estava ali. Mas o Espírito revelou para ele: olha lá, olha o meu ungido ali, pode ir lá, levanta ele, glorifica. Chegou o momento que você tanto espera.
ungido do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino para com ele procederem segundo o uso da lei, então ele tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos. Foi segredo? Não. Todos os povos. Luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Quando ele cita os povos e nações, está mirando para nós aqui, que somos gentios. Chegou até nós. A graça, o ungido chegou até nós. A graça chegou até a nossa vida. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele eles diziam. Irmãos, veja bem, Maria teve 2 encontros com os anjos. O tempo passou, a vida foi difícil. Eles vão para o censo, uma família normal. Sai um cara do meio de todo mundo lá e fala: esse é o ungido. Ali Deus estava trabalhando não só na vida de Simão, mas na vida do casal. Olha, realmente a graça está sobre vocês. Realmente a família de vocês é abençoada. Realmente este é o ungido. O Espírito Santo me revelou isso. Deus sempre trabalha em conformidade dentro da sua palavra. José e Maria, sua mãe, se maravilharam das coisas que ele dizia. E Simão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para destruição e salvação de muitos em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele. Quem que vai falar contra Jesus? O mundo lá fora? Não. Quem pode falar contra Jesus é aqueles que estão na casa. Ou a apostasia. Eu, no começo do culto, comentei com o pastor Kleber, no final dos tempos, o pastor Zé Roberto fez um comentário sobre os acontecimentos dos finais dos tempos, que são terríveis, mas a apostasia é algo doído. Aquele que um dia sentou, que um dia glorificou, que um dia talvez até subiu no altar, e hoje vira as costas e fala até mal da obra. Verso 35: e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos, e a tristeza como uma espada afiada cortará o seu coração, Maria. Ali foi dito a Maria que no final da história o coração dela ia ser traçado com uma espada. Ia ter um filho morrer numa cruz por amor de todos nós, pagando um preço que não era dele, um preço que era nosso. Partindo com a reflexão final, diante de tudo isso que a Bíblia relata, aqui nós pensamos, a Bíblia, inúmeras citações.
Eu pergunto para mim e para você nesta noite: como que eu tenho valorizado o plano de salvação na minha vida? Como é que eu tenho agido? Eu tenho dado a prioridade ao Senhor como Ele deveria? Eu tenho observado os seus estatutos? Eu tenho tido um tempo de intimidade com Deus? Eu tenho dado crédito à palavra de Deus? Às vezes as pessoas vêm, já são velhas de culto: ah, mas eu nem sabia disso. Mas claro, você não sabe, você não lê a Bíblia, não sabe nada mesmo. Você só vai conhecer os seus direitos e deveres quando você lê a palavra de Deus. Aqui no altar, os pregadores ministram frações em raciocínio, para manter um texto em raciocínio. Mas a leitura bíblica, o aprendizado é em casa, é você com tua Bíblia. Hoje temos o celular, está na fila do ônibus, abre a tua Bíblia, baixa a Bíblia, leia a palavra de Deus. Sem leitura bíblica não temos conhecimento da palavra de Deus, do que é direito, do que é deveres. Quando a Bíblia diz a seara é grande, mas são poucos os ceifadores, eu me coloco como ceifador ou como seara? Às vezes estou na igreja há 5, 10 anos e ainda me coloco como seara. E está na hora de sermos ceifadores, botar a mão no arado e não olhar para trás. Glorifica a Deus por não sermos judeus de sangue, mas pela graça e misericórdia mediante a ressurreição de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Glória a Deus. Livre acesso ao Pai. Hoje, a pessoa mais importante da nossa cidade seria o prefeito, vamos dizer assim. E se o prefeito mandar uma cartinha para você, ou um convite, ou um funcionário da prefeitura lá na tua casa, falar: ó, domingo às 19 horas eu te espero aqui na Câmara Municipal, quero ter uma conversa com você. Qual vai ser a sua expectativa? Tenho certeza que você vai, com grande expectativa, você vai procurar o seu melhor para se apresentar a um homem de carne, pecador como nós. Eu falo para você: domingo às 19 horas temos um encontro para adorar ao Senhor Jesus. Qual vai ser a sua expectativa? Quando você sai da tua casa para vir para o culto, qual é a tua expectativa? Pastor Joel fala, né? Nos dias de culto, Dimas, eu levanto de manhã e falo: glória a Deus que hoje eu vou congregar com os irmãos. Eu quero ser um dos primeiros a chegar. Qual é a nossa expectativa? Ide e anunciai a boa nova: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos ficar de pé, quero orar com os irmãos. Irmãos, às vezes as pessoas fazem: puxa, gostei da pregação que eu ouvi. Eu falo: irmão, não é para você gostar não, é para te incomodar. A pregação é para que você mude. As palavras que Deus coloca na minha vida é para que eu mude, para que não saia daqui o mesmo do jeito que eu entrei, para que as coisas mudem na minha vida. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esta noite, pela Tua palavra dita, por todo o plano de amor, desde Gênesis a Apocalipse, todo o plano de amor por nós, imerecedores de graça, de bênção, mas pela Tua misericórdia, Tu nos fez merecedor. Tu nos tirou do mundo do pecado, das trevas, da morte, nos colocou aqui, Senhor, na família do Senhor.
para glorificarmos o Teu nome, adorarmos a Tua presença. Muito obrigado por cada vida aqui, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Incomode o nosso coração com as Tuas palavras, Senhor, que são palavras de vida eterna. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.